Perto do final da Bíblia, existem 21 cartas escritas para as comunidades de seguidores de Jesus que estavam espalhadas pelo antigo Império Romano. Cartas? Como se eu estivesse lendo a correspondência de alguém? Sim, essas cartas foram escritas pelos apóstolos, isto é, os homens que Jesus escolheu para espalhar as boas novas do seu reino. E eles escreveram aos seguidores de Jesus vivendo em várias cidades do Império Romano. Todas essas cartas foram escritas no estilo de prosa, chamado discurso. Mas se eu estou lendo uma carta que não foi escrita para mim, devem existir muitas informações contextuais que eu deveria saber, mas não são mencionadas. Exatamente. E as cartas da Bíblia não são diferentes. Certo, então vamos falar sobre como ler as cartas do Novo Testamento no contexto histórico. Quando lemos as cartas do Novo Testamento, é importante lembrar que existem 3 níveis de contexto histórico. Primeiro, lembre-se que todas as cartas se encaixam no enredo geral das Escrituras. É isso aí. Essa história começa com Deus criando a humanidade como parceiros no governo da criação. Mas nós decidimos governar sozinhos, o que trouxe violência, exílio e morte. Apesar disso, Deus faz uma promessa a um homem chamado Abraão e diz que, por meio dele e seus descendentes, todas as nações receberão vida e bênçãos, renovando a visão de Deus para a humanidade. E Jesus disse que veio para cumprir aquela promessa por meio da sua vida, morte e ressurreição. Certo, assim os apóstolos se consideravam mensageiros, anunciando a chegada do reino de Deus em Jesus. É o caso do apóstolo Paulo quando ele escreveu às igrejas nos lares em Roma. Ele disse que a sua tarefa era chamar pessoas de todas as nações a serem fiéis a Jesus, o exaltado Rei do mundo. Ele foi corajoso de dizer isso para as pessoas que viviam na capital do Império Romano, cuja fidelidade deveria ser somente a César. Sim, e isso nos leva ao segundo contexto importante para entendermos as cartas do Novo Testamento: a cultura do Império Romano no primeiro século. Roma governava todos os territórios em torno do Mar Mediterrâneo. E eles governavam o Império Romano conquistando, escravizando seus inimigos e cobrando impostos pesados. O imperador e um pequeno círculo de pessoas controlavam todo o poder e riqueza e sabiam como lidar com quem ameaçasse a ordem social. A maioria do povo vivia sem muito dinheiro ou estabilidade. Existia uma hierarquia muito clara na cultura romana. Homens de famílias importantes com dinheiro e educação podiam avançar na sociedade. Mas mulheres, escravos, crianças e os pobres estavam sempre em desvantagem e eram tratados como inferiores. Porém, na comunidade dos seguidores de Jesus, todos eram tratados com muito amor e tinham a mesma dignidade. Isso mesmo. No mundo romano, quem tinha status elevado não se associava com os que estavam abaixo deles. Mas os apóstolos diziam que através de Jesus, Deus ofereceu o dom do seu amor a todos, não importa sua condição social. Então, nesse contexto, essas cartas iam contra a cultura romana e derrubavam as barreiras entre as pessoas. Exatamente, isso nos leva ao último nível de contexto: o contexto local de cada carta. Você está falando dos problemas específicos na igreja de cada cidade que levaram ao envio da carta? Sim, como na carta de Paulo aos cristãos de Roma. É tentador ler essa carta com foco somente na teologia importante que ela contém e esquecer por que ele a escreveu. E por que ele a escreveu? Bom, quase no final ele diz que as leis relativas a alimentos e dias santos causavam polêmicas entre os seguidores de Jesus que eram judeus e os que não eram. E isso estava criando divisões na igreja. Se ler com atenção, verá que alguns cristãos de status social mais elevado estavam desprezando os seguidores de Jesus que eram judeus. E os cristãos judeus pagavam na mesma moeda, acusando os não-judeus de serem cristãos de segunda classe. Exatamente. Assim, todas as ideias e teologia na primeira parte da carta foram escritas para abordar esses problemas. Paulo reconhece que os cristãos romanos são muito diferentes em termos de cultura, teologia e condição social, mas quer que eles entendam que estão unidos pela fé em Jesus, que é o verdadeiro âmago da igreja. Certo, ótimo. Mas se a carta foi escrita para outras pessoas, o que é que isso tem a ver comigo? Eu não vivo na Roma antiga. Bem, nessas cartas vemos os apóstolos confrontando e transformando todos os aspectos da cultura e da vida do primeiro século com as boas novas sobre o Rei Jesus. E observando isso, aprendemos como essas boas novas podem também transformar a nossa cultura. Agora existe mais um passo que nos ajuda a ler as cartas do Novo Testamento, que é aprender a seguir o fluxo de pensamento da carta, do início ao fim. E isso é o que veremos a seguir.